Versionar não só o código do seu projeto, mas também a linguagem de programação e as bibliotecas utilizadas podem fazer uma grande diferença no futuro. Fala galera, meu nome é Luciano, sou cientista de dados e hoje nós vamos dar continuidade à playlist de boas práticas de engenharia de software aplicada a projetos de Data Science. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre versionamento da linguagem de programação que você está utilizando e também versionamento das bibliotecas, como a gente faz isso e como a gente aplica isso para o Python. Um ponto de partida comum entre vários cientistas de dados que estão iniciando carreira é a utilização do Anaconda para a configuração do seu ambiente. O Anaconda ele te permite ter acesso a vários pacotes e, além disso, ele configura o ambiente virtual da sua máquina. Então, ele isola todo o seu projeto do sistema operacional. Então, se você instala uma versão de uma biblioteca XYZ, ela não se comunica com a versão do sistema operacional. Isso, com o tempo, se torna um problema para você. Sempre que você precisa atualizar uma biblioteca dentro do Anaconda, possivelmente você vai ocorrer em incompatibilidades com outras bibliotecas. Além disso, atualizar a versão do Python também pode ser um problema, porque ela está atrelada à disponibilização do Anaconda nessa versão diferente da linguagem de programação. Por essa falta de flexibilidade, em alguns momentos você de fato precisa ter um pouco mais de controle no que você está desenvolvendo e nesse versionamento que você está realizando no projeto. O Anaconda, ele em alguns momentos não é a melhor opção que você deve seguir. Aí você deve estar me perguntando, mas se eu não utilizar o Anaconda, como que eu vou fazer a configuração do meu ambiente com as bibliotecas que eu preciso e de uma forma tão boa quanto o Anaconda faz, que é isolando as versões das bibliotecas do seu projeto das versões das bibliotecas instaladas no sistema operacional? Bom, aqui a gente entra num conceito chamado de ambientes virtuais. Os ambientes virtuais permitem que você tenha um ambiente isolado do sistema operacional. O benefício que você ganha tendo esse tipo de controle é que cada projeto que você entrega, ele pode ter diferentes versões da mesma biblioteca e nenhuma delas entra em conflito com a outra, justamente por essa criação de um ambiente virtual. Você pode, por exemplo, ter 4 versões de Scikit-Learn ou 4 versões do Pandas, a depender da sua necessidade, para cada um dos seus projetos, e você não tem nenhum problema com isso. A criação de ambientes virtuais, ela te dá a flexibilidade e o controle em cima de qualquer tipo de versionamento de biblioteca que você vai utilizar. No Python, você tem várias opções de configuração de ambientes virtuais. Você pode fazer isso pelo venv, que é uma opção built-in da própria linguagem. Você pode fazer isso com o pipenv, que é o que a gente vai utilizar ao longo dessa playlist. Você pode utilizar o Poetry, que é uma opção um pouco mais avançada e ela traz ali algumas features que nem sempre são necessárias para o seu projeto. E você também pode fazer isso com o Conda. O Conda, ele vem do Anaconda, mas ele é o gerenciador ali desses ambientes virtuais e você logicamente pode utilizá-lo para fazer essa configuração. Então eu vou entrar aqui no detalhe das diferenças entre cada um desses ambientes virtuais, desses pacotes que gerenciam esses ambientes virtuais, como o pipenv, o Poetry que eu citei aqui. Mas se vocês tiverem interesse em um vídeo como esse, deixa aqui nos comentários que a gente cria um conteúdo específico de configuração de ambiente virtual, mostrando ali benefícios e malefícios de utilização de cada um desses ambientes. Agora que você já entendeu o motivo de você precisar da configuração de um ambiente virtual, você precisa entender que às vezes é necessário que você versione também a linguagem de programação. No caso do Python, a gente utiliza o PyEnv para realizar esse tipo de tarefa. O PyEnv ele vai permitir que você tenha uma versão da linguagem de programação separada da versão do sistema. Veja que a maioria dos sistemas operacionais hoje ele vem com um Python configurado para desenvolver tarefas específicas do sistema operacional. O Linux, por exemplo, vem com uma versão, se eu não me engano, 3.7 ou 3.6. Mas é interessante que você tenha um versionamento diferente
para a utilização do Python nos seus projetos. Com o PyEnv, você consegue instalar versões de desenvolvimento do Python, por exemplo, você consegue instalar a versão 3.11, que no momento da gravação desse vídeo ela não é a versão oficial lançada, ela está em desenvolvimento ainda, ela está indo para ser lançada, mas você consegue utilizar isso nos seus projetos. Então, resumindo, aqui na nossa playlist a gente vai estar utilizando o PyEnv para versionamento da linguagem de programação e vamos utilizar também o pipenv para fazer o versionamento das bibliotecas. A instalação tanto do pipenv quanto do PyEnv, ela depende do sistema operacional da sua máquina. Hoje nós iremos fazer a configuração no sistema operacional Linux. Especificamente vamos utilizar ali a versão do Ubuntu 22.04, mas se você usa o Windows, você vai precisar executar passos semelhantes ao que eu vou mostrar aqui. Pelo Windows, você vai precisar utilizar isso e configurar pelo WSL, mas se você acha que não vai conseguir fazer essa configuração ou se teve algum problema durante a instalação, deixa aqui nos comentários e aqui a gente consegue fazer um outro vídeo, só que agora focando na instalação do pipenv e do PyEnv para o sistema operacional Windows. Bom, gente, nós estamos agora aqui no ambiente Linux. Esse aqui é um Ubuntu 22.04. Ele não é a minha máquina de trabalho, ele é uma máquina virtual aqui que eu instanciei para poder a gente fazer a instalação do zero. Bom, aqui a gente vai utilizar aqui o navegador para trazer todos os comandos que a gente vai precisar rodar. Isso aqui está no repositório do próprio PyEnv, né? Todas essas explicações que a gente vai utilizar. E do outro lado a gente tem o terminal, que é onde de fato a gente vai rodar os comandos que a gente vai copiar daqui. Antes de mais nada, é necessário que a gente tenha algumas dependências pré-instaladas nessa minha máquina virtual. E para isso, o próprio PyEnv, ele nos dá aqui quais pacotes seriam interessantes que tivessem nessa distribuição Ubuntu. Então, eu simplesmente copiei, vou vir aqui, vou colar e vou rodar esses comandos. Pede aqui uma senha. Bom, a instalação provavelmente vai demorar um pouquinho, vou acelerar o vídeo e já volto. Bom, agora que finalizou, nós iremos para de fato a instalação do PyEnv. Para isso, nós iremos utilizar um carinha chamado PyEnv Installer. E aí, ele está de fato no GitHub aqui do próprio PyEnv. Se a gente pesquisa aqui, a gente tem um PyEnv Installer. Com ele, vai ser muito mais fácil da gente rodar essa instalação e fazer a configuração. Eu vou só limpar o meu terminal e vou rodar aqui os comandos que ele sugere. Então, o primeiro deles é um core. Bom, ele está reclamando que o Git não está instalado. Então, a gente vai fazer a instalação do Git. Bastamos vir aqui na página da documentação oficial do Git. E ali ele indica que para o Ubuntu a gente pode fazer a instalação diretamente do terminal. Lembrando que essa não é a minha máquina pessoal, então todos aqueles passos que eu mostrei no vídeo passado e comandos do Git, eles estão diferentes aqui, né? Porque o Git não está presente. Então vamos rodar um git version e vamos ver que nós estamos utilizando a versão 2.34.1. Vamos voltar no comando que a gente vai utilizar para fazer a instalação do PyEnv e rodar de novo. Boa. O que ele fez, ele finalizou a instalação, só que ele dá um warning dizendo que apesar dele ter finalizado a instalação, o PyEnv ele ainda não está disponível como path do seu sistema operacional. Ou seja, se você roda um comando chamando PyEnv, o sistema operacional ainda não vai entender. Para que isso aconteça, ele nos fala: copie essas 3 linhas de código para algum desses arquivos na pasta home do seu
sistema operacional. No caso aqui no Linux, é a pasta onde sempre que você abre o terminal, ele abre nesse diretório. Então você vai ou adicionar no Bash Profile, ou sobrescrever no Profile, ou no Bash RC, que é a opção que a gente vai utilizar. Então para isso, eu vou chamar aqui o gedit.bash rc e ele vai abrir para a gente um editorzinho onde a gente vai poder adicionar essas linhas de código. São essas 3 aqui. Copiar, colar. E ainda ele fala que para que o PyEnv inicialize junto com o seu terminal automaticamente, a gente precisa adicionar mais essa outra linha de código aqui. Novamente ao final do arquivo. Então eu fiz isso, salvei, vou fechar. E a gente tem um comando para reinicializar o terminal sem precisar fechá-lo. Então a gente vai rodar aqui o exec shell. Então beleza, se tudo deu certo, quando eu rodar o comando pyenv, ele vai entender o que é que isso significa. Então de fato isso aconteceu. Então agora a gente tem vários comandos aqui disponíveis para nossa utilização através da linha de comando pyenv. E o que de fato a gente vai utilizar aqui é utilizar o pyenv para instalar a versão 3.10, que é a versão mais recente do Python, e deixar ela disponível para utilização no sistema operacional. E não utilizar a versão do Python do sistema que já vem pré-instalado. Então vamos voltar aqui no diretório do pyenv, no repositório, desculpe, do pyenv, e vamos observar alguns comandos que ele utiliza aqui. A gente pode chamar o pyenv versions e ele vai dizer que no momento a gente está utilizando a versão do sistema operacional, né? A versão do Python que ele encontrou. E se a gente quiser encontrar quais são as versões disponíveis para instalação do Python, a gente simplesmente roda um comando chamado pyenv install -list, né? E aqui você pode ver todas as versões de Python que você pode instalar, né? Desde Anaconda, a última versão de desenvolvimento do Python, inclusive é 3.12, mas aqui a gente vai utilizar a 3.10.0, por ser uma versão bem estável e que a maioria dos pacotes hoje já suportam. Então, para isso, a gente vai fazer o pyenv install 3.10.0. Só ver se eu preciso especificar mais alguma coisa. Não, é só passar a versão e ponto. Ele vai realizar essa instalação e assim que finalizar o retorno. Prontinho. Agora a gente já tem o Python 3.10 instalado e a gente pode verificar novamente rodando aquele comando do pyenv para ver qual versão que ele tem disponível para utilizar aqui nesse sistema operacional. Então veja que eu só vou limpar o terminal antes de rodar isso para ficar mais claro de ver. Então pyenv versions. Então veja que ele coloca um asterisco na versão Python do sistema operacional que ele está utilizando, mas veja que agora a gente tem a opção de utilizar a 3.10, né? E o pyenv permite você fazer isso de duas maneiras. Você pode setar o pyenv global para o 3.10, ou seja, todo o seu sistema operacional vai entender que a versão que vai ser utilizada vai ser a 3.10, ou você pode fazer isso localmente para cada um dos projetos. E aí ele fica contido para aquele diretório. Se você coloca 3.10 para uma pasta específica X, você pode utilizar o 3.7 em outro diretório sem nenhum problema. Aqui a gente vai utilizar ele global, mas fique à vontade para utilizar o que faz sentido para você. Então, pyenv global 3.10.0.
E novamente, se a gente puxa agora PyEnv Versions, ele nos indica que está utilizando a versão 3.10.0. Então, beleza, com isso, agora a gente consegue estar com a versão da linguagem de programação configurada do jeito que a gente quer. Vamos agora para a instalação do pipenv. Vamos agora partir para a instalação do pipenv. Agora é um passo um pouco mais simples, visto que nós já temos a versão do Python já versionada, já instalada, e o pipenv ele é um pacote que a gente instala utilizando o pip. Eu só fiz uma alteração aqui. Se a gente rodar o PyEnv Versions, a gente vai ver que eu tenho a versão 3.10.4, né? Eu tive alguns problemas na instalação do pipenv com 3.10, justamente por causa da versão mais atual do Ubuntu, que é a 22.04. Se você está utilizando uma versão anterior, eu acredito que o 3.10.0 não vai ser um problema. Mas aqui a gente vai utilizar como o PyEnv global, o 3.10.4, né? E se a gente ver novamente aqui o PyEnv Versions, a gente vê que está utilizando a versão 3.10.4. Vamos então instalar o pipenv, né? Pip install pipenv. Com o pipenv instalado, nós vamos agora simular que a gente vai versionar alguns pacotes no nosso projeto. E aí a gente vai de fato entender o funcionamento desse versionamento de pacotes e bibliotecas na prática. Veja que eu criei um diretório aqui chamado projeto 1, né, um diretório vazio, e pela linha de comando aqui no terminal eu vou utilizar o comando cd, um comando bash que permite que a gente avance dentro dos diretórios. E o primeiro diretório que eu vou avançar é o Documents e depois Project 1. Então, de fato, agora eu estou no diretório do nosso projeto 1, e eu vou instanciar um versionamento aqui, um ambiente virtual para a gente fazer o versionamento das bibliotecas. Para isso, a gente roda o pipenv shell, né? Ele cria e isola esse ambiente do resto do meu sistema operacional. Então, veja o que aconteceu no meu diretório. Ele criou um arquivo chamado pipfile. Esse arquivo ele é responsável por ter toda a versão de pacotes que eu estou utilizando nesse projeto. Ele vai estar vazio, né? Se eu der um echo aqui nesse arquivo, você veja, um cat, você vê que ele tem algumas informações, mas eu ainda não tenho um pacote, né? Indicou ali a versão do Python, mas eu não tenho nenhum pacote. Para isso, a gente utiliza, em vez do pip, agora a gente vai utilizar o pipenv, e ele vai dizer assim, cara, diz qual é o pacote, eu vou instalar e eu vou automaticamente atualizar o pipfile para que você saiba qual a versão de pacote que você tem rodando nesse projeto. Então vamos pegar aqui o pandas, né, ou pipenv install pandas, e passar a versão 1.4.3. Ele vai utilizar ali trazer o pandas ali do repositório do PyPy, fazer a instalação e assim que finalizar o retorno. Finalizou, então de fato agora a gente tem um primeiro pacote instalado. Eu vou só rodar o mesmo comando aqui para a gente ver o que ele fez com o pipfile. Então ele automaticamente diz para a gente, o pandas que você está utilizando aqui é 1.4.3. Então se outra pessoa pegar esse projeto, ela consegue rodar um pipenv install. E o legal que ele faz, ele olha todas as dependências e todas as bibliotecas do pipfile e desse pipfile.lock que ele criou, que é como se fosse um histórico dos pacotes que você for instalando no projeto, e ele automaticamente vai instalar isso na máquina de um outro colaborador.
Então, você está trabalhando em grupo, né? Um outro colega de trabalho precisa reproduzir o mesmo projeto que você consegue passar para ele esse arquivo e ele vai saber quais foram as bibliotecas utilizadas e também as versões. Bom, era isso. Para o vídeo de hoje a gente conseguiu abordar ali aspectos de versionamento tanto do Python, a gente viu isso na prática e também fizemos aqui o versionamento de alguns pacotes. E é basicamente esse fluxo que a gente vai utilizar daqui para frente na nossa playlist. Então é bem legal que você consiga reproduzir isso na sua máquina. Caso não consiga, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder e vai orientar a resolver qualquer tipo de problema que você venha a ter. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, comenta, passa para amigos que também podem utilizar esse tipo de conhecimento no dia a dia e o seu conhecimento útil aí no dia a dia de trabalho. E até o próximo vídeo.